Olá, queridos e queridas! Como prometido, vamos resolver mais dois exercícios sobre gráficos do movimento retilíneo e uniforme. Vamos a eles. Terceira questão, da SpaceX, 2020, diz: considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Então, está aqui o gráfico do espaço, aqui em função do tempo. S em metros, T em segundos, uma reta, conforme esperávamos já, porque o movimento é retilíneo e uniforme. E ele pergunta, o espaço do objeto no instante T igual a 10 segundos em metros é? Quer saber quem é o espaço no instante T igual a 10 segundos, isso dado em metros para a gente resolver a questão. Professor, eu quero descobrir que é o espaço no tempo de 10 segundos. Seria interessante, olha só, ele não tem aqui, ele vai aqui a 1, 2, 3 segundos. Mas como é que eu conseguiria encontrar quem é esse espaço no tempo de 10 segundos? Se eu souber quem é a função dos espaços em função do tempo, eu consigo encontrar o espaço em qualquer tempo, inclusive em 10 segundos, que será a resposta da nossa questão, não é isso? Então vamos lá. Eu vou aqui trazer o gráfico um pouco mais para a esquerda para a gente ter espaço aqui para resolver a questão, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero é uma função do tipo S igual a S0 mais VT, sorvete, função do movimento retilíneo e uniforme, né? Tudo bem, professor. S igual a S0 mais VT. S0 a gente já tem. S0 é onde ele está quando T igual a zero. Quando T igual a zero, o gráfico me diz aqui que ele toca esse eixo vertical em 3 metros. Então, S0 são 3 metros. Mas eu preciso agora descobrir então quem é a velocidade, para eu poder ter a função que me diz onde ele está em qualquer tempo, não é assim? E poder encontrar onde ele está no tempo de 10 segundos. Que precisamos encontrar a velocidade, tá? Vamos encontrar a velocidade. Velocidade no movimento retilíneo uniforme é igual à velocidade média. Ela é ΔS sobre ΔT. Lembra que ΔS é o S final menos o inicial e o ΔT é o T final menos o T inicial. Eu vou substituir aqui. S final aqui é de 12 metros, S inicial aqui é de 3 metros e o tempo final aqui é de 3 segundos e o inicial é de zero, tá bom? Então, substituir fica 12 menos 3 dividido por 3 menos zero, tá certo? A gente fica com 9 dividido por 3, quer dizer então que a nossa velocidade é de 3 metros por segundo. Então, se eu sei S0 e se eu sei V, eu sei quem é a minha função. Minha função é de S0, que é 3, mais a velocidade que a gente achou aqui também, que é de 3 metros por segundo, 3 então, vezes T, tá certo? Agora, se eu quero saber onde o corpo está quando T igual a 10, é só substituir. No lugar do T, a gente coloca o 10. Então, isso fica S igual a 3 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30, fica 3 mais 30. Então, S igual a 33 metros, que resolve a nossa questão. Portanto, vamos marcar lá, professor. Então, o espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é de 33 metros, letra C. Resolve a nossa questão. Tudo bem? Vamos para a última questão. Questão da Mackenzie 2018. Ele nos dá um gráfico aqui de velocidade em função do tempo t. Só que a velocidade dada em quilômetros por hora e o tempo em horas, tá? E ele fala, uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas desse movimento é, e dá as alternativas com várias velocidades médias aqui em quilômetros por hora, tá certo? Veja que a velocidade aqui está dada em quilômetros por hora, o tempo está dado em hora. Ele quer saber a velocidade média nas primeiras 5 horas. Ele falou que a pessoa parou para um lanche, olha só. A pessoa aqui, ela começa com a velocidade de 20 quilômetros por hora. E essa velocidade se mantém constante, tá vendo aqui? Se a velocidade se mantém constante, a gente já sabe que isso aqui, nesse tempo aqui de 0 até 2 horas,
eu tenho um movimento uniforme, tudo bem? Quando chega aqui entre 2 horas e 3 horas, eu tenho que a minha velocidade é zero. Ah, aqui a pessoa parou para o lanche, então aqui a pessoa não se move, tá certo? Aqui você não tem que o veículo lá da pessoa não andou nada. E aí essa pessoa, depois ela volta a se mover. Ah, volta a se mover aqui, professor, entre 3 e 5 horas, com uma velocidade de 10 quilômetros por hora, constante também, ó, constante novamente. Temos um movimento uniforme aqui, tá? E nós queremos encontrar a velocidade média. Então vamos lá, vamos resolver. Bom, queremos encontrar a velocidade média. Velocidade média é o quanto ele andou a distância aqui, dividido pelo tempo, tá? O ΔS sobre ΔT. Mas para descobrir quanto ele andou, eu sei que durante essas 2 primeiras horas, ele andou uma determinada distância. Ele me dá a velocidade de 20 quilômetros por hora e eu quero saber que distância ele andou em 2 horas, professor. Ah, você lembra que a distância que ele andou é a área embaixo aqui da curva da velocidade? Todo o gráfico de velocidade em função do tempo. A área embaixo dessa curva é o quanto o corpo andou. Ah, professor, você falou disso lá na aula teórica. Pensei que eu não ia usar mais. Ó. A gente está usando aqui na resolução do exercício, tá certo? Então, eu tenho uma área aqui A1 que ele andou nessas 2 primeiras horas. Aí ele passou 1 hora que ele não andou nada. E depois, professor, ele andou durante mais 2 horas. E eu posso calcular aqui uma área A2. De forma que eu vou chamar de ΔS1 o quanto ele andou nas 2 primeiras horas, tá certo? E vou dizer que isso é igual a essa área A1. Então, ΔS1 vai ser aqui base vezes a altura desse retângulo, né? Então, vai ser 2 vezes 20, professor. 2 vezes 20, a gente tem aqui 40. 40 é o quê? Quilômetros, porque a nossa velocidade está em quilômetros por hora e nosso tempo está em hora, tá? Então, eu tenho que ele andou primeiro aqui, ó, 40 quilômetros. E aí ele ficou 1 hora sem andar e depois ele andou quanto, professor? Ele andou um ΔS2 aqui, que eu vou chamar, que é igual à nossa área A2. Ele andou durante 2 horas. Então, base aqui, ó, 2 vezes a altura 10, né? 2 vezes 10, que dá 20 quilômetros. Então, eu tenho que ele andou 40 quilômetros, depois ele não andou nada, e depois ele andou mais 20 quilômetros. Conseguimos calcular a velocidade média agora. Ora, professor, velocidade média é o quanto ele andou dividido pelo tempo. Ele andou 40 quilômetros, depois ele não andou nada e depois ele andou mais 20 quilômetros. Isso ele andou em quanto tempo? Ele andou em 5 horas. Ele quer saber nas 5 primeiras horas. Então, a velocidade média vai ser 40 quilômetros mais 20 quilômetros dividido por 5 horas. Velocidade média, então, será 60 quilômetros sobre 5 horas, quer dizer que a nossa velocidade média é de 12 quilômetros por hora, que responde a nossa questão. Então, vamos lá só assinalar a letra B aqui, ó, 12 quilômetros por hora, tá certo? Eu espero que vocês não tenham mais dúvidas quanto a exercícios de gráficos do movimento retilíneo e uniforme. Espero que tenha ajudado a todos. Um abraço e até a próxima.